O Estatuto do Desarmamento está em vigor desde 2003. De acordo com o texto, o porte de armas só é permitido a quem dele necessita para o exercício profissional, como os policiais, ou a quem justifique a necessidade, estar ameaçado, por exemplo. Mas a onda de insegurança que assola o país motiva pessoas a defender mudanças, de maneira que o cidadão possa se defender. Para debater o tema, nós convidamos o cientista político Antônio Testa, especialista em segurança pública, e o cientista político também, Daniel Seidel, da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. Dessa entrevista também vai participar o jornalista Nelson Oliveira, da Agência Senado. Senhores, obrigado pela presença em nosso estúdio. Eu gostaria aqui de ler, então, um pouco o projeto que a gente gostaria de debater é um projeto de decreto legislativo do senador Wilder Moraes, né? E ele sugere um plebiscito, uma consulta popular, para que a população decida sobre essa questão. Nesse plebiscito, haveria 3 perguntas. Primeira, o eleitor responderia sim ou não. A primeira, deve ser assegurado o porte de armas de fogo para cidadãos que comprovem bons antecedentes e residência em área rural? Segunda pergunta, o Estatuto do Desarmamento deve ser revogado e substituído por uma nova lei que assegure o porte de armas de fogo a quaisquer cidadãos que preencham os requisitos objetivamente definidos em lei? E a terceira, quase idêntica à anterior, né? Substitui apenas o porte de armas pela posse de armas. Vamos diferenciar. Então, o porte, o cidadão poderia andar na rua armado. A posse, ele apenas pode mantê-la em casa. Eu vou começar pelo xará Antônio Testa. O que você acha dessa proposta? Eu acho que as perguntas estão inadequadas. A primeira pergunta, você já está criando uma clientela preferencial, que seria a clientela rural. E a insegurança pública ela é coletiva, geral. Né? Então, isso aí já gera uma contradição muito grande na aferição da opinião pública. Segundo, o Estatuto ele tem que ser revisto. Talvez ele pudesse colocar apenas isso, fazer uma revisão do Estatuto, ou revogar o Estatuto e criar uma nova legislação. Né? Porque quando foi aprovada a rejeição, aquela primeira... Em 2005, o referendo foi de mais de 61% da população foi contra. E agora as pesquisas da própria Agência Senado faz, o pessoal de pesquisa aqui mostra que há uma quantidade imensa de pessoas que são favoráveis a isso. E a terceira é a ideia do porte e da posse. Atualmente, você também, para conseguir o porte, é uma dificuldade imensa, só policiais e alguns outros agentes específicos. Você viu que aqui no próprio Senado, já tem mais de 2 anos, que é uma discussão imensa sobre o direito ou não dos agentes penitenciários terem porte de arma, e não passam. O Estado não permite. E são aqueles que sofrem um contato direto com a criminalidade, que têm suas famílias ameaçadas. É um segmento da população que não é privilegiado. Eles são indispensáveis para a manutenção da paz social. Então... só uma questão. O referendo em 2005, a pergunta era proibir o comércio de armas. Aí a população rejeitou. Mas a comunicação era que ia caçar um direito do cidadão ter uma arma. Então, o erro foi de comunicação e por isso houve aquela rejeição. Nós estamos saindo de um regime autoritário, onde havia sido caçada uma quantidade imensa de direitos e se comunicou que haveria a cassação de um direito do cidadão ter armas. Foi muito mal comunicado e o resultado foi esse. Agora eu gostaria de continuar com essa pergunta para você, porque não ficou claro para mim qual é a sua posição. Você é a favor do plebiscito? Eu sou a favor do plebiscito e que se fizesse apenas a pergunta: você é a favor desse estatuto ou da revisão do estatuto? Vamos fazer uma nova discussão em torno disso? Ao invés de você pontuar a questão rural, que é fundamental, mas a questão urbana também é, e o problema do porte. Quando eu falo porte, não é só o cidadão comum, não. Tem agentes públicos que precisam ter, ou não, né, o direito de portar armas, como eu citei o caso do agente penitenciário. Daniel. Então, na verdade, a opinião que sempre que pudermos ter consulta à população nesses tempos de regime de exceção que estamos vivendo no Brasil, é muito oportuno. Mas concordo perfeitamente com o professor Antônio Testa que as perguntas direcionam uma resposta e tem concordância entre nós que houve uma manipulação muito grande no plebiscito e eu acho que há uma pressão da indústria armamentista no Brasil para que haja a revisão do Estatuto, a alteração, e a gente acompanha o debate na Câmara dos Deputados também, agora praticamente com algumas pequenas modificações, as proposições legislativas que nós temos aqui no Senado também remetem à mesma ideia,
de que o Estado estaria abdicando do seu papel para que o cidadão pudesse se autoproteger. Então, nesse ponto, realmente, a posição que nós defendemos enquanto Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e mesmo nós temos uma campanha da fraternidade da própria CNBB que trata sobre o tema da superação das violências, e um dos itens principais de atuação e que os cristãos e pessoas de boa vontade são convidados é justamente a perceberem que resultados nós tivemos com o advento do Estatuto do Desarmamento, né? Então, nós participamos ativamente da Rede Desarma Brasil para que nós tivéssemos, então, e a gente considera que não podemos colocar toda a problemática da criminalidade nas costas do Estatuto, mas que o Estatuto contribuiu para que houvesse uma redução da letalidade, da mortalidade por conta do uso de arma de fogo. Isso, com certeza, se pode comprovar. Já que vou já dar a palavra a você, Tessa, você aproveitando a sua deixa que falou do resultado, eu vou chamar a arte 1, que aqui a gente tem um gráfico que vai mostrar. Olha, o Estatuto, assim, de 1980 até 2003, a gente vê claramente o movimento ascendente de mortes por armas de fogo. Isso. Né? Aí, com o Estatuto do Desarmamento entrando em vigor em dezembro de 2003, a gente vê que ele cai, sobe, quer dizer, a partir de 2008 ele sobe de novo até 2014. Né? Mas isso está bem claro. Agora a gente vai, eu posso chamar a arte 2 também, que ela também esclarece um pouco mais isso, a participação de armas de fogo no total de homicídios. Esse é o total de homicídios, né? A gente vê que até 2002 também foi uma espiral ascendente. A partir da entrada do desarmamento 2003, né, final de 2003, há uma certa estabilização, né? Então eu pergunto ao Theo, como é que ele analisa esses números e se você defende a revisão do Estatuto do Desarmamento. Eu defendo basicamente a revisão total do Estatuto. Ele foi, na minha opinião, das políticas públicas mais ineficientes dos últimos anos. Se você olhar, a partir dos anos 80, a gente saiu de uma ditadura, havia censura, havia uma repressão muito violenta, as estatísticas foram mais feitas em São Paulo, houve um crescimento muito grande depois, porque o crime organizado começa a se estruturar nessa área e manteve. Depois, as políticas públicas setorizadas do Estado de São Paulo, houve uma diminuição significativa. Quando veio o Estatuto de Desarmamento, foi uma coisa interessante, porque foram feitas campanhas educativas e aquela tentativa de sedução à população de devolver armas que eram armas que ninguém utilizava. Você não viu nenhum bandido profissional devolver arma. Foram devolvidas armas que não tinham utilidade nenhuma, arma que é até patrimônio da família, essa coisa toda aí, houve até pirataria. Tinham pessoas que faziam aqueles pica-pau que a gente fazia antigamente para poder trocar por R$100. Virou um comércio ilícito nisso aqui. Mas a campanha do desarmamento, a tentativa de educação foi muito salutar. Depois foi abandonado isso. E é preciso contextualizar também um outro aspecto. Quando se começou a discutir a ideia de que a população estava armada, você veio num momento muito inadequado. Está muito ligado ao controle da população, está aquela ideia do Foro de São Paulo, que as esquerdas estavam crescendo, que era necessário desarmar a população, e se criou esse argumento de que você perderia o direito de ter acesso a uma arma, que foi, no plebiscito, mostrou que a população não aceitava de forma nenhuma isso. Então eu vejo que ele teve um momento muito interessante. Você vê que 38% dos homicídios são com armas que o Estatuto fala que são armas brasileiras, que são armas que o cidadão comprou ou registrou e elas foram furtadas ou foi para a pirataria, mas ninguém consegue controlar a entrada de armamentos internacionais. Você proíbe o brasileiro de comprar arma da fábrica Rossi ou da Taurus, que vendem para o exterior, mas você tem condição de trazer via o contrabando qualquer tipo de arma. E elas só ficam mais caras. Por isso elas entram para o crime organizado. O cidadão comum perdeu totalmente aquela sensação de segurança que ele tinha. É uma coisa muito mais emocional. E existem alguns estudos do próprio IPEA, do qual eu participei, inclusive, construção de cenários para 2023. Mostrando que a sensação de insegurança no país tende a crescer cada vez mais. As próximas pesquisas de opinião dizem para a próxima eleição, agora de outubro, que o que vai estar no imaginário da população é o medo e a insegurança pública. Então, veja, da mesma forma que o Estatuto surgiu no momento, no meu modo de entender, inadequado, temporalmente, agora, a revisão também não é o momento adequado de se fazer isso. Devia ter sido feito anteriormente, discutir isso. Coisas pontuais que não foram regulamentadas, como a questão rural, a questão dos profissionais que necessitam ter o porte de arma e a garantia do cidadão de ter o direito de comprar a sua arma, se ele quiser, dentro da legalidade.
que existe também, só que a burocracia é absurda, as taxas são absurdas, você não consegue que a Polícia Federal te dê a certificação, você tem um direito, mas não tem a garantia do cumprimento daquele direito. Eu queria perguntar o seguinte, adianta o cidadão comum ter uma arma? Ele consegue se defender sozinho? Há pessoas que defendem que diante de um bandido, simplesmente o cidadão comum ele não consegue agir da maneira Se tiver destreinado, ele vai ser executado. Então não adianta você ter arma. A arma sozinha não funciona. Então, veja, qual é o argumento? É que ele tem aquela sensação de que está protegido. Agora ele não tem, porque você liga para o 90, liga para qualquer... Ele não tem o acesso, não tem a garantia. Como ele também não teria se ele tivesse a arma em casa. Tanto que é verdade que muitas dessas armas que estão circulando foram armas que... Então, acho que a população pode ter... Só para responder a sua pergunta bem objetivamente, ela deve ter o direito de ter a sua arma e tem que ter uma regulamentação. Se ele quiser ter arma, ele tem que ser treinado, tem que ser fiscalizado, tem que ter avaliação psicológica, como tem nos outros países, cara. E que tem muito menos homicídio e mais armas. Daniel, veja bem, eu então queria perguntar sucintamente, é claro que essa questão é complexa, né? Você já falou claramente que é contra a revisão do Estatuto do Desarmamento, né? O Brasil bateu recorde no ano passado de homicídios, né? 61 mil, com uma taxa alarmante, epidêmica, né? De 29,9 homicídios por cada grupo de 100 mil. No seu entender, como diminuir essa sensação de insegurança, então? Então, por meio de uma estruturação e uma integração maior da própria força policial no Brasil. Tem a ideia do Sistema Único de Segurança Pública, por exemplo, e outras iniciativas, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na Universidade Católica aqui com a formação de policiais militares, e o que a gente percebia claramente é que essa desintegração das várias polícias e a falta de troca de informação entre elas gera uma série de espaços vazios onde você não tem atuação do Estado. Então, a elevação dos homicídios não pode ser colocada na conta do Estatuto de Desarmamento. Eu acho que nós temos uma concordância básica da importância dessa consciência, porque não tem jeito. Onde tem mais armas, tem mais mortes. Supostamente, Daniel. E quem morre mais, geralmente são as pessoas que estão na periferia. E a própria arma que a pessoa possa deter em casa, e eu venho de uma tradição familiar onde nós realmente nunca tivemos arma em casa. Então, esse humanismo, essa consciência, crescemos com ela. E a nossa forma, eu moro aqui na periferia, em Samambaia, no Distrito Federal, e eu digo, a nossa segurança é a nossa relação de vizinhança. Qualquer coisa estranha que aconteça e tal, a gente se comunica, a gente tem as nossas formas de atuação e nenhum de nós possuímos arma. Agora, a gente aciona e um protege o outro, mas contando com o sistema de segurança pública. O que faz com que a gente possa ter mais segurança? Nós temos festas que se realizam na nossa rua de casa. Então, precisa se reconstruir... É uma cultura da paz, né? Que não... Reconstruir mecanismos onde as pessoas interagem, valorizem o que é coletivo e que as políticas públicas acionem. Na verdade, quando você tem o desfinanciamento das políticas públicas na área de assistência social, na área da educação, você tem um campo para que o crime organizado possa prosperar. Então, eu acredito que a retomada, porque se a gente fosse, voltando àquela primeira arte que estava posta aqui, se a gente fizesse a projeção com a continuidade, se não tivesse havido o Estatuto do Desarmamento, você teria hoje números muito piores do que esses, que já são absurdos no Brasil. Então, por isso que, aí, como também tem a vinculação com a própria trajetória da igreja no Brasil, e nós temos feito o possível justamente isso, né? Que mecanismo nós temos? E aí tem a própria crítica ao Poder Judiciário. Quer dizer, todas as demandas judiciárias que pertencem ao âmbito da família são resolvidas com muita demora. E daí a necessidade de você ter outros mecanismos de acesso à justiça, porque aí sim você tem a sensação de segurança, quer dizer, uma sociedade que se organiza mais, que trabalha mais coletivamente, até a gente defende a ideia da criação de territórios de paz, justamente isso, onde as pessoas possam assumir o compromisso, agora, cobrando do Estado, não podemos nós, os cidadãos, agora sermos responsabilizados pela própria segurança das nossas Eu quero famílias, chamar a arte 3 aqui, para continuar essa discussão, com um comparativo internacional, né? Posse de armas por civis a cada grupo de 100 pessoas. Estados Unidos, evidentemente, que lá as armas circulam livremente. Finlândia, Uruguai, nosso vizinho aqui, e o Brasil. Ou seja, o Brasil tem muito menos armas
em relação a isso. E vou chamar agora a arte 4 também. Isso é oficialmente, também, né? Agora Isso, a gente vai sim. comparar... Isso é oficialmente. Com a taxa de homicídios. Sim, o Brasil, apesar, comparando com os mesmos países, ele tem uma taxa de homicídios muito maior do que os outros países que têm muito mais armas. Então aquele argumento, não é a quantidade de armas, quanto mais armas, menos morte. Não é bem assim. Quem mata são as pessoas, não são as armas. Para usar uma expressão bem popularesca, né? Não popularesca. Mas a verdade é que o Estado poderia ter outras formas de controle. E na própria Câmara dos Deputados tem projetos tramitando que não avançam sobre controle de munição. Uma arma desarmada não faz efeito, né? Por que você não controla as munições? Isso é muito mais fácil, você pode colocar chip nas munições, com o material de recarregamento, tudo isso aí é possível fazer, só que não avança a discussão. Aí tem os argumentos, a indústria bélica não se interessa, mas o outro lado também diz assim, as ONGs são financiadas internacionalmente por outros setores e a coisa não avança no Brasil. Cultura da paz, você paga, como é que vamos pegar uma coisa, tem que ser muito setorizada na minha avaliação. Você tem um país como o nosso com 5.564 municípios, tem municípios que são maior que um estado e tem municípios que são uma rua, né? E que são dominados por oligarquias familiares. Falando em português, que nós todo mundo entendemos como é que é o Brasil. Em algumas regiões, quem controla é o líder político, a paz. Você vai no Rio de Janeiro, numa favela, que não se pode mais falar em favela no Brasil, é uma comunidade, né? Quem controla é o tráfico. Ele determina ou a milícia, né? Ou a milícia, que agora é uma nova estrutura de poder, o para-Estado, que é o crime organizado, aliado do Estado, é muito mais nocivo do que o traficante, do que o criminoso comum, porque ele tem muito mais força política, e eles determinam a ordem, a lei, entendeu? Eles são juízes de paz para fazer casamentos, celebram festas, batizam, fazem tudo, e não cumprem a lei. O Estado é omisso. O Estatuto não funcionou. As estatísticas, o Brasil tem 61 mil homicídios por ano, mas em 30 anos, se você olhar de 2010 a 2014, aumentou em 30% o número de assassinatos de mulheres. Em 30 anos mataram 90 mil mulheres no Brasil. Não foi só com arma de fogo. Então, nós temos que entender bem essa realidade, né? Você culpabiliza, eu não estou defendendo arma de fogo, não. Como tem aqui no Senado, senadores que propuseram a repressão a facas. Então, daqui a pouco, um pedreiro que sai com a sua colher para trabalhar tem que registrar na Secretaria de Segurança. Não dá. Então, a discussão tem que ser mais racional e muito mais focada no desenvolvimento de uma cultura da paz, que só é possível se você educar as pessoas. Se você educar homens e mulheres, adolescentes. E isso não funciona no nosso país. Então, a revisão do Estatuto eu acho fundamental. Se eu pudesse propor ao senador Hildo, colocaria só uma questão: vamos fazer um novo Estatuto? Você concorda? E aí coloca a discussão em aberto para o ano que vem, não para a eleição agora. Para o ano que vem, discutir isso com mais vagar, com participação dos movimentos sociais, da indústria também, de todos os participantes poderão participar. Eu queria voltar na questão do treinamento, porque recentemente nós tivemos um caso em Natal de um casal de PMs que foi assassinado no curso de um assalto a uma pizzaria. Isso. E ele estava armado, eles estavam de férias, eles não estavam fardados, mas se uma pessoa treinada como um policial militar, numa situação dessas, ele estava paisano, né? Ele não consegue reagir a um bandido, porque um cidadão comum conseguiria. Se você olhar, esse caso é um caso atípico. Talvez eles estivessem ali no lua de mel, de férias, distraídos, porque tem uma quantidade imensa de ações. Você pode pegar no Facebook, no YouTube, de policiais apazando que reagem em bancos, assalta banca, padaria, farmácias, postos de gasolina, e conseguem sobreviver e proteger o cidadão também, porque ele está atento, está treinado. Tá? O cidadão percebe que a sua casa vai ser invadida, ele tem que tomar providências, ele tem que preservar a integridade da sua família, do seu patrimônio. Isso não é a questão de direita ou de esquerda, não. Isso é a questão de sobrevivência, é um estudo antropológico. Você vê isso desde os primórdios da humanidade, entendeu? Então, hoje, as pessoas precisam evitar se tornar vítimas. A gente vê muitas pessoas serem vitimadas porque se comportam de uma forma desleixada. Eu queria fazer uma pergunta, ainda com base nesse último gráfico que nós mostramos, se a questão da... Porque, obviamente, ficou claro ali que o Brasil tem menos armas do que os outros países e muito mais homicídios. Se a questão será que a desigualdade aqui está como principal causa dessa estatística? Porque
evidentemente, também todo mundo sabe que o Brasil é muito mais desigual do que todos os outros países que nós mostramos aqui. Com certeza. Eu acho que sim, tem muito a ver, porque o problema da covardia, de você ver os caras chegarem, achacarem. Recentemente aqui no Distrito Federal, uma família, 3 irmãos que eram assassinos, entravam nas casas, estrupavam, matavam, violentavam e mudavam o nome e ia para outro estado. Foram presos recentemente. Mas eles sabiam que estavam protegidos, porque eles saem e voltam. Você pega os menores, que são, aqui no Brasil é menor infrator, aqui são menores assassinos. O cara que comete o crime aos 17 anos, 360 dias, mata a moça, coloca no Facebook dizendo que ela não vai sobreviver, e no dia seguinte está solto porque tem 17 anos. Então, veja, é muito desigual também esse outro lado. Tem a desigualdade de você se sentir inseguro porque o Estado não lhe protege, e tem aquela outra que se você reagir, se você atirar numa pessoa, você vai responder criminalmente. Se você é melhor, então, você matar o cara, porque você vai ter outro tipo de penalidade do que você tentar se defender. Então, eu acho que no Brasil ficou muito passional essa discussão. O Brasil, pega o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, houve intervenção, mas o Exército está fazendo segurança policial, ele não está fazendo a guerra contra o narcotráfico, porque a legislação não permite. E aí estão querendo que ele faça milagres. Não vai fazer milagre, ao contrário, ele pode até ser desmoralizado por não ter conseguido cumprir uma missão. Então, eu acho que, na minha opinião, isso é uma coisa bem pessoal. Não foi preparado para isso, né? Exatamente, você tem que colocar as regras com muita clareza. O narcotráfico é um grande problema no Brasil hoje. Você tem o problema do traficante perigoso, do traficante pequenininho e do Zé Mané que está preso. Tem mais de 200 mil pessoas atrás das grades porque a lei antidrogas é uma lei muito desigual. E o Estado ela não diferencia, eu sei que esse é outro debate, mas é uma lei que não diferencia objetivamente o usuário do traficante. Então, tudo isso aí mostra que o Brasil precisa fazer uma revisão. Começando com o Estatuto dos Armamentos, ou do armamento, o que quer que seja, tem que ser feito aqui. O Senado está discutindo o SUSP, a integração das polícias. Vamos ver se eles conseguem fazer isso com a necessidade de fazer a revisão do Pacto Federativo. Quando? Porque está sob intervenção o Rio de Janeiro. Então, quando é que você vai poder mexer nisso? Só no ano que vem, com o novo governo. Com o novo governo. E aí, como é que faz? A violência continua. Então, tudo isso aí mostra que... Aí a outra questão que eu acho que o senador Hildo tem muita razão, é o problema rural. Cresce no Brasil de uma forma assustadora, assalto às fazendas, o roubo de carga de fazendas, violência contra os poceiros, contra pequenos fazendeiros, contra as mulheres do campo. E há um crescimento do crime organizado nesse ambiente do agronegócio, porque o agronegócio é o grande mercado que nós temos hoje. Então... Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Daniel. Sim. Alguns senadores argumentam que é preciso olhar para os Estados Unidos quando a gente vai pensar sobre desarmamento, porque lá eles estão revendo essa questão, um movimento de massa lá contra as armas, porque eles estão colhendo frutos amargos dessa liberdade, com esses massacres e tal. O que o senhor acha disso? Na verdade, eu acho que essa cultura, nós estamos sobrecarregados com essa influência norte-americana no país. Primeira coisa que eu acho que é péssima para o Brasil, até porque, de fato, as nossas riquezas estão sendo entregues a essa comunidade norte-americana, Então, eu acho que, desse ponto de vista, os Estados Unidos, para nós, nunca deveria ser modelo, porque nós temos uma outra trajetória de construção e de cidadania, mas eu acredito que o que, sim, merece, até porque essa influência existe, é o que tem acontecido, não só com ataques com armas de fogo, mas até em Januário também aconteceu, Ou seja, ataques coletivos contra a vida. Então, de fato, a gente precisa de um amplo processo de reconstituição, porque toda a ideia do individualismo, de que eu consigo sozinho me defender, toda essa ideia que aposta no indivíduo isolado da sua comunidade, do seu contexto social, acho que são ideias que tendem a fracassar. E por isso que eu respeito, acolho os argumentos que o professor Antônio está nos colocando aqui, mas, enfim, sempre eu acho que a busca de mecanismos que superem essa condição de criminalidade e de violência nunca são no maior armamento da população. Por isso que, de fato, me preocupa muito, a gente acompanha o debate mais na Câmara dos Deputados do projeto de lei que quer realmente, na prática, revogar o Estatuto do Desarmamento, mas aqui você tem a proposição do próprio senador mencionado que coloca o Estatuto do Armamento, na verdade. Então,
uma solução, e nisso nós temos concordância, isoladamente não tem como enfrentar toda uma situação que se criou no Brasil, na verdade. Então, se nós precisamos fazer alguma coisa no Brasil, é reconstituir, repactuar as nossas relações sociais. E o pacto maior que nós temos, que é a Constituição brasileira, tem sido violada brutalmente. Então, nós temos uma onda crescente de violência que tem acontecido e é anticonstitucional. Quer dizer, hoje a maior repercussão da ocupação militar no Rio de Janeiro é a morte da vereadora, que foi uma violência total e cometida na identificação do armamento utilizado ou da munição utilizada, remetem a envolvimento da Polícia Federal. Quer dizer, o que está por detrás dessa situação toda? Mas não foi provado aquilo ali, desculpa ter te interrompido. Mas é só para ele poder foi ver do lote que foi roubado nos Correios, aqui já foi desmentido, o ministro da Segurança Pública falou. Aquilo ali foi um recado das milícias contra a força do Exército, é uma coisa objetiva, escolheram... Para mostrar... Desmoralizar a intervenção. Então, internacionalmente, eu diria, né? O novo Edson Luiz, o novo Marte, não. Mas aí, de qualquer maneira, quer dizer, se fazem isso com uma pessoa que está institucionalmente colocada, então o que não é capaz de fazer com o cidadão? Então, eu só coloco que também é muito importante, na dimensão da diversidade regional que existe no Brasil, que a gente não pode querer, para resolver o problema do Rio de Janeiro, pegar a solução que se encontra para lá e disseminar no Brasil inteiro. É muito diferente, você tem culturas muito distintas e, por isso, é preciso, para cada local, que nós tenhamos o poder local se organizando e participando também. E eu acredito que com mais democracia, a gente consegue mais participação, escuta dos movimentos sociais, a gente consegue avançar na construção da paz. Senhores, estamos chegando ao fim do programa. Infelizmente, é um debate que foi muito produtivo, mas poderia render muito mais, né? Gostaria de agradecer a presença aqui do meu colega Nelson Oliveira, do Daniel e do Antônio Testa, e espero contar com a presença de vocês em outras oportunidades aqui no Cidadania. Sempre que possível, estarei aqui para contribuir no debate. Se você quiser rever, baixar ou assistir a este programa, acesse o site senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer um comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61 99 966 1616 ou telefonar de graça para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.